Paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma semana muito abençoada. E em nome de Jesus, que a sua semana seja uma bênção, que você possa viver aquilo que você deseja viver essa semana, as bênçãos do Senhor. Eu já coloquei aqui pela manhã uma reflexão muito poderosa. Eu quero que você faça nosso devocional de hoje, que está lindo, maravilhoso. E agora nós vamos ler a palavra de Deus, dar continuidade na leitura de Mateus. Nós vamos ler capítulos 14 e 15 hoje, que dizem assim. Capítulo 14. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu, sob juramento, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas, por causa do juramento feito diante dos convidados, deu ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos, como as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, preste atenção nesse texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu ele. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Gente, este versículo de Mateus capítulo 14, versículo
capítulo 14, versículo 29. Isso é um milagre. Um homem andar sobre as águas. Só dois andaram sobre as águas: Jesus, o Filho de Deus, e Pedro, o apóstolo atrevido. Versículo 20. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Ao mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos, os outros, o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: Por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: É porque vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e lhe disse: Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: O Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. E se um cego conduz outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: Explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Capítulo 15, versículo 21. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, se aproximou, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha só que mulher sábia. Mulher,
sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas, louvavam a Deus, o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Então, versículo 32, Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que você viva uma semana de vitória em nome de Jesus. E nós nos vemos amanhã, mais uma vez, para juntos lermos a palavra, refletirmos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.